vamos tratar da lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. O textuário da lição está em Colossenses 3:9, que diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus efeitos, ou com seus feitos. A verdade prática, é uma frase que eu achei bem interessante, tá? A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A mentira pode até dar flores, mas não produz frutos para o bem. Tá bom? Como você deve estar percebendo, nossa lição hoje vai voltar muito com a palavra-chave falando sobre mentira. A mentira na família mesmo. Então, vamos tratar um pouco mais desse caso aqui de Ananias e Safira, uma família que deu lugar à mentira, mas também essa verdade prática achei interessante, porque justamente, às vezes a mentira para alguns se torna algo até bonito, de fato. Uma vida de mentira, para alguns, pode parecer inclusive uma vida muito bonita, mas não tem nenhum tipo de fruto. Ah, pastor, mas de fato o senhor acredita que é bonito? Sinceramente, não acredito. Mas para quem mente, às vezes sim, parece algo que é bonito, porque se torna uma vida de fantasia, uma vida de um reino totalmente à parte, uma vida totalmente diferente dos outros, em que para eles passam a chegar a um ponto em que de fato creem na própria mentira e acreditam que tudo precisa se voltar a isso. Nós vamos tratar um pouco mais detalhado dessa parte, tá? Mas só para a gente ter uma ideia mais ou menos do assunto que nós vamos tratar agora pela manhã. Como eu sempre faço, eu vou ler a introdução para nós termos uma noção melhor de início da aula, tá? A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, tá? Até já para nós situarmos um pouco mais, aqui Atos capítulo 5, Atos capítulo 2, ocorre o Pentecostes, existe ali uma grande multidão de salvação. Para alguns entendem que Ananias e Safira, inclusive, eles são um desses 3 mil salvos pela igreja nesse período. Então assim, eles são recém-convertidos. Então em Atos 2 acontece o Pentecostes e existe uma grande salvação, principalmente após a pregação de Pedro. E aí após essa pregação, Ananias e Safira, tudo indica que eles são um casal que vem dessa pregação de Pedro. Eles entendem a pregação de Pedro, aceitam a Cristo ali. E aí em Atos capítulo 5, ainda é essa pós-Pentecostes, a igreja está vendo o reflexo do que ocorreu em Atos capítulo 12. Tá? É bom nós situarmos um pouco, porque é a posição que a gente vai, o tempo que a gente vai estudando, a gente vai conseguindo ter uma visão diferente de algumas situações, e isso vai se tornar importante para a gente também, tá bom? Inclusive para aqueles que já leram o texto, já se perguntou assim, mas imagina se Deus fosse julgar todo mundo hoje da mesma maneira como julgou Ananias e Safira. Nós vamos falar sobre isso. Um sentimento amoroso de partilha e a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos, para distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Nós já sabemos, por exemplo, que a Bíblia nos leva a entender
que a mentira é pecado. Por ser pecado, existe uma morte espiritual. Toda prática de pecado existe uma consequência, existe um preço a se pagar. E sempre que se envolve pecado, o preço é sempre a morte. Para nós entendermos o quanto isso é importante, embora nós já sabemos o quanto ele é importante, existe um cuidado que a igreja precisa ter, nós precisamos ter, quando nós tratamos cuidado, às vezes, como uma coisa banal. Aí muitos dizem assim, quem é esse que consegue tratar pecado como coisa banal dele? Por que me emociono quando penso isso? Porque era o temor de uma criança, que às vezes na nossa igreja, às vezes nas igrejas, às vezes na vida do crente, às vezes na casa do crente, esse temor acabou. Aquela manhã Deus o visitou e o batizou com o Espírito Santo, uma criança de 7 anos, que até minutos atrás pensava que tinha ido ao inferno, que não teria salvação. E Deus honrou aquela criança simplesmente porque sabia que ele temia a falta de Deus na vida dele, o temor a Deus. Hoje em dia, isso não acontece na nossa igreja, tá? Deixa eu jogar para fora. Hoje em dia, pessoas no nosso culto, pessoas em igrejas na terça-feira à noite, tem que sair da igreja mais cedo, porque tem dias que está tendo um realityzinho aí na televisão e não pode perder o paredão. Às vezes, a novela está no fim e precisa ver o que vai acontecer com aquele personagem, e o culto acabou mais tarde e eu perdi parte da novela. Às vezes o jogo de futebol caiu justamente no domingo, no horário do culto à noite, e aí eu não posso ir para a igreja. Por quê? Porque meu time vai jogar. Às vezes tudo vai vir primeiro do que o desejo de estar na casa de Deus, do que o temor de estar na casa de Deus. E quando eu vou dar aula, eu fui discipulador durante muito tempo aqui na igreja, isso é uma paixão que eu tenho muito grande pelo discipulado, e uma das primeiras lições que nós usamos, hoje é a segunda lição, é uma nova criatura. Nós tratamos a nova criatura como aquele que, o novo convertido, nova criatura. E é incrível como às vezes o entendimento sobre nova criatura é totalmente diferente daquilo que nós temos na cabeça. Porque quando nós falamos sobre nova criatura, vamos lá, eu me converti, eu tinha 24 anos. Poxa, eu tenho 24 anos de vivência, eu me converto. Que nova criatura é essa que eu sou, se eu já existo há 24 anos? Só que a Bíblia nos diz que a nova criatura não é algo que foi corrigido, não foi algo que foi consertado, que foi retificado, ou pintado, ou o que quer que tenha sido. Não, é nova. A palavra nova criatura é nova, feito novo, feito do zero. As práticas são totalmente novas, a pessoa é totalmente nova. E o entendimento não pode ser de alguém que está em processo apenas de correção, porque existem práticas no nosso interno, a parte carnal, sim, que aí precisa passar por uma evolução. Mas a nossa mentalidade já tem que ser mudada imediatamente para novo. Novo. E aí, existem algumas práticas que nós precisamos entender do que é novo. Sabe por quê? Aí nós vamos começar a pensar como criança. Uma criança que agora está aprendendo a falar, porque é nova. E aí, embora nós possamos ter 20, 30, 40, 50, 70 anos, isso não muda. Somos nova criatura. E precisamos aprender a falar de novo como um bebê de meses. E aprender a falar de novo é entender que tem palavras que não se falam mais. E existem coisas que não se falam, como a própria mentira. Mas aquele palavrão tem que sair do nosso vocabulário, porque agora eu aprendo a falar. E aí vocês vão começar a entender. E vão começar a entender um pouco, porque essa experiência chega para todo mundo, para todo mundo. Às vezes nós temos a prática, às vezes, de falar o palavrão, tínhamos a prática do palavrão. E às vezes quando nós nos convertemos, a primeira vez que falamos é diferente. Eita, que palavra feia.
Era comum eu falar. Mas agora o Espírito Santo habita em mim. E quando eu falo a primeira vez, dói. Me entristece, me preocupa, a sensação é ruim. Por que a sensação é ruim, pastor? Porque você é nova criatura. No seu vocabulário, aquela palavra, embora tenha sido corriqueira na sua vida toda, a partir daquele momento, ela te fere. Porque ela fere quem está aqui com você, que é o próprio Espírito Santo habitando dentro de você. Então, para uma nova criatura, você tem que entender que você precisa aprender a falar novamente. Para uma criança, nova criatura também, precisa aprender a andar. É em todo lugar que você anda que você pode continuar andando. Todo lugar que você ia e você continua indo. Porque tem lugares que você costumava ir, mas que quando você se converte, você passar na porta já te incomoda. Vamos lá, né? Vamos para uma vida daquelas pessoas que costumavam... Eu bebia. Me incomoda passar na frente de um bar hoje. Me incomoda. Por quê? Porque eu aprendi a andar novamente. E no lugar que eu andava, eu não quero andar mais. Aquilo que você via, o seu olhar, era para coisas que agora, como nova criatura, você não pode olhar mais. E aí eu vou ser bem claro, tá? Me permitam. Para aqueles que não são novos convertidos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de algo muito sujo, que é a questão da pornografia, por exemplo. Embora seja uma prática para quem é do mundo e gosta de ver, quando você é nova criatura, na primeira visão de algo parecido com a pornografia, o seu olhar já dói. É como se fosse uma luz muito forte no seu olhar, que aquilo te incomoda, você não quer mais ver aquilo. Você não quer mais olhar aquilo. Às vezes você ouve piadinhas que é engraçadinhas e você acha engraçadinho. Mas você é nova criatura, você tem que aprender a ouvir de novo. E aí não é tudo que você vai ouvir mais que vai lhe agradar. Aí tem aquela irmã que gosta de visitar a nossa casa para poder falar mal do vizinho, da amiga, do amigo. Às vezes aquele amigo que quer falar mal do outro amigo também, porque com homem também acontece isso. Mas aquela conversa já não é muito boa, não é agradável. Por que não é agradável? Porque eu estou aprendendo a ouvir de novo. Eu sou nova criatura e meu ouvido não pode ouvir qualquer coisa mais. Nova criatura. As práticas são diferentes. Sabe o que acontece? Aí diz assim, mas o pastor se converteu, está na igreja, tem a mesma prática. Sabe por que tem? Porque embora você tenha aprendido a andar de novo, a ouvir de novo, a falar de novo, a ver de novo, se você começar a se acostumar de novo, mesmo nova criatura, você passa para os antigos costumes. Porque vai chegar uma hora que aquilo que você ouve te incomoda, você vai continuar ouvindo e vai começar a aceitar ouvir novamente. Porque você é novo. Isso não quer dizer que você não vai estragar o que é novo. E você vai falar, algo que não deveria ter dito. Você vai mentir, aqueles que têm a prática da mentira, e vai mentir, vai incomodar, e vai dizer assim, não, eu estou na vida agora que não é para estar mentindo. Não tem por que mentir, eu quero falar. Ou ninguém experimentou o primeiro amor, que mentira, nem em nenhum tipo de hipótese pode mentir. Porque a minha forma de falar é diferente. Mas se a pessoa continua mentindo, aquilo não incomoda mais. E embora nova criatura, dentro da igreja, e pode ter 1, 2, 10, 20, 30, ou 70 anos de crente, não vai importar. Porque embora tenha sido nova criatura, a prática continuará sendo aquela que incomoda, mas eu aprendi a me acostumar com ela. Aí eu volto a andar onde não deveria, aí eu volto a falar o que não deveria, volto a ouvir o que não deveria, volto a ver aquilo que não deveria. Por quê? Porque não me incomoda mais. E quando não incomoda mais, aquilo que me incomoda, aquilo que me faz incomodar, é sinal de que ele já não está mais em mim, embora eu esteja aqui. Amém? Uma conversão falsa são de pessoas que não querem abandonar essa prática.
Uma outra característica de conversão falsa é quando nós olhamos assim e vamos... Eu gosto do primeiro amor, tá? Gosto do primeiro amor. Alguns já me acompanharam aqui. Sabe que eu gosto, por exemplo, tem um texto na Bíblia, 2 capítulos na Bíblia que eu sou apaixonado. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse, eu sou apaixonado. O irmão ali já riu, porque ele já lembrou. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse fala sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu sou apaixonado por esse texto. Gosto quando trata do primeiro amor, porque sempre que eu vou usar o primeiro amor, eu vou sempre falar daquela primeira igreja, de Apocalipse 2, Éfeso, em que Cristo fala que está no meio da igreja, conheço as tuas obras. Se eu conheço as tuas obras, é sinal de que eu estou aí dentro. Eu estou vendo o que está acontecendo. E Cristo fala, eu estou dentro da igreja, eu conheço as tuas obras. E conheço as obras, e sei que a tua obra é boa. Doutrina bem, ensina bem, cuida bem dos outros. A prática de doutrina de vocês é exemplar. E ele começa a elogiar a igreja de Éfeso, mas chega num ponto em que ele fala assim, porém, eu tenho contra ti. Eita, peraí, uma igreja que faz tudo de certo e tem algo contra mim? E aí Cristo fala para a igreja, eu tenho contra ti que embora faça tudo isso, abandonaste o primeiro amor. Você já não ama como amava mais. Você faz isso pela prática do aparecer. Você quer mostrar que você pode fazer, que você tem capacidade, que você tem o dom, que você é usado por Deus, mas você não deixa Deus te usar em você. A prática é boa, a doutrina é boa, o ensino perfeito. Inclusive Éfeso é uma igreja fundada por Paulo. Então assim, uma igreja que vai sendo fundada dentro da doutrina. Porém, a prática do se envolver com tudo era tão grande que eles paravam de ter atenção ao dom principal, que era a presença de Deus, a intimidade de Deus na vida deles. Isso não é incomum hoje em dia na igreja, quando pessoas se convertem. Existe sim, o que a gente costuma dizer assim, é o primeiro amor. E não usa isso como termo banal. Que nós banalizamos, porque todo primeiro amor, quando nós citamos isso, fala assim, é quando eu estou novo convertido, e aí assim, eu sou aquele que de fato bato no peito, sou crente, aceito quem quiser, e discuto com quem quiser, não negocio nada com ninguém, mas assim, porque no primeiro amor tem sempre isso, mas que depois isso começa a esfriar. E aí começa a esfriar, e aí começa a ser apenas as práticas, mas agora com hipocrisia, sem um sentido comum, sem um sentido verdadeiro, sem de fato a intenção que é. Qual foi a última vez que você, pensando em Cristo, você chorou por Ele? Qual foi a última vez que você leu um texto bíblico e ele te emocionou? Qual foi a última vez que você, orando, sentiu a presença dele? Que às vezes ele está presente, é você que não está sentindo. Às vezes a palavra é uma palavra que é para você, mas te incomoda. Eu sei que não é conta de doutrina, tá? Estou dentro da lógica da conversão falsa. Não tem essas características, glória a Deus. E existe uma característica, hoje tá massa. Existe uma característica muito comum para novo convertido, tá? E nós usamos muito esse termo na igreja. Infelizmente até é algo que a gente era muito mais comum, hoje não ouve tanto, mas principalmente o termo do eu sou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado por Cristo. E, gente, é lindo quando você pode abrir a boca e falar assim, eu estou apaixonado por Cristo. Você não tem noção do quanto eu quero a presença de Cristo comigo. Você não tem noção do quanto eu quero Ele. Quando você sente a presença dele perto de você, não tem outra... não tem palavra para descrever. Sentir Cristo contigo. Pode ser no momento bom, pode ser no momento ruim, mas ter Cristo contigo não tem nada melhor. Ainda que às vezes seja para poder te trazer uma palavra que não te agrada. Lembro agora de um irmão nosso, na nossa igreja, tá? Um cantor evangélico. Ele era de uma banda de rock, quando jovem,
banda de rock pesado, conhecido no país inteiro. Ele se converte. E mesmo convertido, ele gosta de fazer tatuagens no seu corpo. Ele fica fazendo tatuagem no seu corpo. E ele conta que um dia, ele está no banheiro procurando um espaço no corpo para fazer uma nova tatuagem. Ele crente. Que ele gostava de fazer aquilo. E ele começa a olhar onde é que tinha um lugar no corpo para botar uma tatuagem. E ele disse que naquele momento, ele ouviu uma palavra dentro do banheiro. Trancado no banheiro. Basta. Foi essa palavra que ele ouviu. Basta. E ele entendia que aquele dia Cristo visitou pela primeira vez. E ele ouviu a voz de Cristo naquele banheiro. E embora triste porque não faria mais a tatuagem, a felicidade de ouvir a voz de Cristo falando para ele foi melhor do que qualquer tatuagem. Porque ele agora sabia que Cristo falava com ele. A experiência de Cristo com ele fez com que o prazer de uma tatuagem era banal. Porque ele entendia que a partir daquele momento, Cristo tinha um compromisso com ele de dizer: isso aqui tu pode fazer, isso aqui tu já não pode mais. E quando o Cristo disser que não pode mais, eu largo de mão, porque para mim não tem mais serventia. O que eu quero é continuar ouvindo a voz dele. É ouvir a voz dele que é importante. E aí você quer dizer assim: eu sou apaixonado por Cristo. Você é apaixonado por Cristo? Vamos lá, os casais. Quando você se apaixonou por sua esposa, por seu marido, lembra como é que era o início da paixão? Os mais antigos aqui, era um papelzinho escrito com uma frasezinha de declaração de amor, que era entregue de um para o outro. Às vezes um visitava o outro, encontrava em algum lugar, e aí escrevia. Eu sei porque eu não sou dessa época, mas me diziam que isso acontecia. Escrevia um texto, uma frase de amor e alguma coisa, entregava. Não lê agora não, lê em casa quando chegar. Aí a pessoa pegava, guardava, chegava em casa e ia ler. Aí veio a época dos SMS, porque agora se trocava textos pelo celular, você podia chegar em casa e continuar conversando por SMS, porque queria trocar textos um com o outro. E evoluiu, e hoje você consegue pegar pelo WhatsApp, e aí você consegue chegar em casa e conversar durante mais 2, 3 horas, se for o caso, alguns um dia inteiro. Por quê? Porque você é apaixonado, e agora eu quero ler o texto da minha amada, eu quero ler o texto do meu amado, eu quero ver o que foi que ele escreveu para mim. Mas às vezes eu quero também falar com ela, falar com ele, o que foi que eu achei do texto que ele escreveu para mim. O que foi que, como aquilo tocou. A minha esposa está ali. Eu lembro que quando, início de namoro, minha esposa, a família dela é depois de Jequié, é distante. E eu lembro que assim, no início de namoro ela foi para passar um tempo na casa da mãe novamente. E por ser muito distante, férias, e aí vai demorar 2, 3 semanas longe. E aí eu lembro que ela viajou e não tinha sinal na cidade que ela ficava. Então ela vai para uma cidade vizinha, para o comércio, e lá consegue pegar sinal comigo. E eu lembro que nós ficamos uma tarde, horas e horas no telefone, conversando no telefone. E aí dizendo: não, você tem que ir, não, tem que pegar o carro para poder voltar. Mas assim, não, daqui a meia hora tem mais um. Eu fico mais meia hora. E a gente ficou durante a tarde inteira nessa questão de meia hora, mais meia hora. E ficamos horas e horas no telefone naquele dia. Conversando por quê? Porque nós não queríamos largar, porque era o momento de conversar. Era o momento de conseguir falar um com o outro de fato. Então assim, aquilo era bom, ouvir era bom. Aí tem que ver assim: mas o texto que tu me mandou, aí você vai querer comentar sobre o texto que mandou, você quer falar, quer ouvir a voz. Tá, pastor, mas por que você está falando tanto isso agora? Sabe por quê? Porque como é que você está apaixonado por Cristo se você não quer ler o texto que ele deixou para você? Ele não deixou um textinho, ele deixou um livro escrito para que você possa ler e ter contato com ele todo o momento. Você precisaria ler ele todo dia, porque ele escreveu. Aí você quer dizer: eu quero saber acerca da vida dele. Aí assim, não vou te dar um livro, vou te dar 4 livros dentro desse, em que você vai conseguir entender do dia que ele nasceu, mas também até o dia que ele morreu por você. Porque embora digamos que somos apaixonados por ele, prova de amor mesmo quem deu foi ele. E aí
nós não queremos ler o texto que ele deixou apaixonado por nós. Por que que eu sou tão apaixonado por Apocalipse 2 e 3? Porque em Apocalipse capítulo 1, Cristo se revela a João em Patmos. E ele vai falar com João e diz: João, tudo que eu te disser, escreve, porque o que eu vou te escrever vai estar te dizendo o que acontecerá a partir de agora, no futuro da igreja, no futuro da humanidade. E ele vai falar sobre o Apocalipse, aquilo que ainda está sendo revelado. Mas ele tem uma paixão tão grande por você, por mim, que antes ele fala assim: mas antes, deixa eu escrever para minha noiva. Aí capítulo 2 e 3 de Apocalipse, ele escreve para a igreja as atenções que ela precisa ter, os elogios que ela tem. Porque antes de falar de trombeta, anticristo, novos céus e nova terra, arrebatamento, coisas belas também. Mas antes de eu falar sobre isso, manda um recado para minha noiva, porque ela continua sendo a prioridade. E aí eu vou perguntar para quem está aqui, não precisa me responder, para quem nos assiste: quantas vezes você leu o capítulo 2 e 3 de Apocalipse? Obrigado, meu irmão. Para ter de fato a experiência de saber que paixão é essa que Cristo tem por você. E aí quando você lê Apocalipse 2 e 3, você vai entender que você precisa falar com Ele agora, porque você precisa agradecer por tudo que Ele fez. Você precisa agora ter um momento em que você vai se declarar de amor, porque não tem como você ler e não se derramar em lágrimas apaixonadas por esse Cristo que prioriza você. Aí como é que eu falo com Ele? Vai para o teu quarto em secreto e fala com Ele em secreto. Não como um namoro em que vai ter, inclusive pode ter atitudes erradas, mas assim, se entrega totalmente a Ele em secreto. Ora em secreto. E tem com Ele a experiência que precisa ter de intimidade e paixão por Ele. Fortalece a conversão e deixa de ser uma conversão falsa e passa a ser uma conversão verdadeira na presença desse Cristo. E aí eu pergunto para vocês: e quando tem as campanhas de oração, você participa? Mas eu vou fazer mais uma pergunta e eu mudo o assunto aqui. Nas campanhas de oração dizemos assim: você pode orar durante 1 hora, durante meia hora, durante 15 minutos. E quando você vai orar, você pega seu celular e bota um alarme? Porque você precisa orar durante meia hora, durante 1 hora. Mais do que isso não preciso. E na hora que o telefone alarma, você entende que já fez o que deveria fazer e se levanta e vai embora. Mas como é que você fala que se apaixona por uma pessoa que você não quer falar com ele mais do que isso? Porque com a sua namorada, com o seu namorado, se você deixar, você passa o dia. Você fica noiva, você se casa porque você não quer se apartar mais daquela pessoa. Mas com Cristo, quando nós oramos olhando para o relógio, para saber quanto tempo ainda falta. Imagina Ele olhando isso. Durante horas preso numa cruz, Ele não se importou. E você de joelho falando com Ele, contando o tempo para poder ir embora. Imagina um amigo que fala com você, olhando o horário para poder ir embora, porque a sua presença não é tão boa. E aí você fala assim: eu sou apaixonado por Ele, eu quero Cristo para mim. Nossas conversões precisam ser verdadeiras. A nova criatura precisa ser uma nova criatura verdadeira, com práticas verdadeiras. E com que aquilo que fala não ser mentira, mas ser verdadeiro, sem hipocrisia. Vamos lá. A comunhão na igreja de Atos
em Atos dos Apóstolos, comunhão da igreja. Vamos lá, né? Vamos mudar. Gente, hoje, sinceramente, viu? Releva aí, porque eu posso falar, sou apaixonado por ele. Sou. Mas vamos lá. Tem um texto que nós lemos muito aqui na nossa igreja, Atos 2:42. O pastor já ministrou aqui durante quase um ano inteiro, ininterrupto. Depois voltou essa mensagem novamente durante meses, mais uma vez. No dia que ele bota na cabeça que ele faz de novo, ele faz de novo. E é interessante como que toda mensagem, nenhuma mensagem parece com a outra. Atos 2:42. E o principal ponto de referência desse texto é justamente falando sobre comunhão. E perseveravam no plural, eles perseveravam juntos, e sabemos que quando perseveramos, é sinal de que estamos unidos. Perseverávamos em quê? Na doutrina dos apóstolos. Não era uns na doutrina dos apóstolos, outros em uma outra doutrina. Não, a doutrina era uma só, porque eles faziam a mesma coisa. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em tudo faziam juntos, em tudo tinham comunhão. Em tudo tinham comunhão. Dentro desse texto de Atos 2:42, existe uma prática naquela igreja, e isso, se nós olharmos, e assim, ó, é uma prática minha, tá? Me incomodou porque me falaram sobre isso há 15 dias atrás, eu dando aula. Eu falei que eu não gosto de dar muita referência tão clara para vocês. Aí eu digo, está no livro X, vai lá. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham a prática de pegar e procurar mesmo. Eu posso chegar aqui e dizer o capítulo e o versículo, mas eu prefiro falar o livro, e você vai lá e lê o livro e acha o que eu falei. Está gravado, então assim, não posso ter risco de falar aquilo que de fato não está na Bíblia. Está lá. Se nós olharmos, por exemplo, Tessalonicenses, é uma igreja que tem uma prática disso muito grande, ao ponto de Paulo, o apóstolo Paulo, pedir que a igreja pare de fazer isso. De vender tudo que tem para dividir entre eles. Nesse período, nesse momento, é por isso que Ananias e Safira decidem vender a sua herdade, a sua propriedade. Por quê? Porque era costume na igreja. Então, assim, não tinha diferença entre uma família rica e uma família pobre. Não existia diferença entre família rica e família pobre. Existia uma igreja em que todos comiam do mesmo lugar, do mesmo dinheiro, se sustentavam, para que uns não tivessem mais do que os outros. Porque eu citei Tessalonicenses? Porque Tessalonicenses tem a motivação para isso. Se nós olharmos direitinho, a maior inclinação da igreja até essa prática, sabe o que era? Era: de que adianta eu ter uma propriedade se Cristo está voltando? De que adianta eu ter uma propriedade se Cristo está batendo as portas para voltar? Estamos falando da igreja primitiva, tá? 2000 anos atrás, quase. Imagina se Cristo vem me perguntar do porquê que eu guardei a minha fazenda, se a minha fazenda ficou e eu subi sem nada. Então, assim, enquanto eu tenho essa propriedade e meus irmãos passam necessidade, eu vendo o que tenho, divido com eles até que Cristo volte. Em Tessalonicenses, isso foi muito forte, muito forte. Era a igreja, por exemplo, que era a igreja que mais ajudou o apóstolo Paulo, por exemplo, em seu trabalho missionário, trabalho de abrir igrejas. Era a igreja que sustentava muito a Paulo. Mas por essa prática de ter essa lógica do ajudar o outro. Essa era a principal motivação, tá bom? Era ajudar o outro, porque não adiantava guardar aquilo que Cristo, quando chegasse, não teria nenhuma necessidade, nenhum tipo de lucro. Este é o momento de comunhão. É por isso que tem essa prática. Amém? Essa prática de doar tudo que tem, vender o que tem e doar para ajudar uns aos outros. Deixa eu voltar aqui para a lição.
aqueles que criam, se nós fizermos um paralelo ao primeiro tópico, que é a conversão falsa, e essa comunhão, nós temos uns passos a ser dados. Primeiro, me converti de verdade, sou convertido. Se eu me converti de verdade, eu creio que Cristo vai voltar. Se creio que Cristo vai voltar, e creio que é agora, então eu não tenho por que guardar bem material. Existe em nós, na nossa conversão, inclusive nesse período de início de conversão, aquela prática de que o outro é prioridade, as pessoas têm mais valores do que as coisas. Essa frase é muito comum. As pessoas têm mais valor do que as coisas. Mas chega um ponto em que as coisas voltam a me agradar. Então as pessoas passam a voltar a ser segundo plano. Às vezes é uma besteira que você pode fazer, mas para não dar o braço a torcer, você prefere não fazer. Entra dessa lógica, tá? A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Pelo tempo aqui eu não vou ler o texto, mas eu vou ajudar vocês um pouco mais. Se nós olharmos o texto, Atos capítulo 5, se nós voltarmos alguns versículos antes, em Atos capítulo 4, nós vamos ver que houve uma atitude muito parecida com a de Ananias e Safira, que foi de Barnabé. Barnabé vende a sua propriedade e entrega tudo aos pés dos apóstolos. Aquilo gerou para a igreja um momento de honra a Barnabé. Pedro honra Barnabé por aquilo, por ter ajudado de fato de coração e ter colocado. Onde entra a hipocrisia de Ananias e Safira? Eles queriam ter a mesma honraria em que Pedro deu a Barnabé. Então eu também posso fazer a mesma coisa. Tive a impressão, inclusive, no texto, que Ananias e Safira não tinha apenas aquela propriedade. Foi uma das propriedades que eles tinham, venderam para poder conseguir fazer aquilo. Então o que motivou o coração de Ananias e Safira não foi da comunhão com os outros, foi de ter a honra de fazer aquilo em que o mundo já tinha feito, e eu também quero ter a mesma gratidão dos outros. Porém, o meu coração não está voltado a fazer da mesma maneira. Meu coração não está voltado a fazer da mesma maneira. Qual foi a maneira de Barnabé? Vender tudo e entregar tudo. Mas eu quero ter o crédito que vendi tudo e entreguei tudo. Então o que eu vou fazer? Vou vender, guardo um pouco e entrego o restante. É por isso que Pedro pergunta a Ananias e depois volta e pergunta a Safira. O valor da quantidade, o quanto a quantidade é esse valor, esse tanto mesmo, esse tanto é, o valor que você vendeu é esse que você está falando? Não é. Pedro não está cobrando o valor da propriedade. A propriedade custou X, e esse X que você vendeu é isso mesmo. Quem a pessoa que der é que Pedro está cobrando um valor integral do valor da propriedade. Na verdade não foi, é o próprio Ananias e a própria Safira que informam o valor. Seria do tipo, eu vendi essa propriedade por esse valor e todo o valor estou te entregando. Mas tem um segredo no texto. O texto de Ananias e Safira, deixa eu procurar aqui o versículo. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Aqui, versículo 3. Porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo. E aqui tem um segredo. A palavra mentira aqui, no original, também se adequa, essa palavra aqui, se adequa à falsificação. Embora eles tivessem mentido, aquela mentira foi uma mentira de falsificação. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que quando ele... Por que falsificação ao Espírito Santo? Porque Ananias e Safira quis dizer que foi o próprio Espírito Santo que direcionou o coração deles vender a propriedade. Então eles usou o Espírito Santo como um financiador da honra. Se eu posso dizer assim.
Eles quiseram dizer que tudo que eles fizeram direcionado ao Espírito Santo, colocando o Espírito Santo como aquele que seria o responsável por algo. Porém, era falso, porque se fosse o próprio Espírito Santo, eles não teriam escondido uma parte do valor. Seria o mesmo que dizer que estamos na igreja e fazemos as coisas porque é o Espírito Santo que está nos mandando dizer e não está mandando dizer. Tá, deixa eu falar isso. Profeta é obediente a Deus. Eu preciso dizer isso para vocês. E existem momentos, e existem profetas, e é profeta, em que Deus vai usar uma vez. E vai falar uma vez. E só. Cuidado com o profeta, em que toda reunião tem que profetizar. Porque vai chegar uma hora que Deus não vai querer falar. E o profeta vai querer profetizar. E vai olhar para a característica da pessoa e vai dizer assim: eu vou profetizar para você acerca disso aqui, porque eu sei que isso aqui vai tocar em teu coração. Mas não é o Espírito Santo, gente. Discernimento. Vocês querem ter... Vou ensinar para vocês uma coisa. É a escola, né? Vamos ensinar para vocês uma coisa? Me permitam. Quando um profeta chegar para você com profecia, pensa antes se Deus falou contigo. Se é uma dúvida que você fez. Pensa antes se é uma oração que você fez e questionou a Deus acerca de algo, em que Deus trouxe a resposta. Cuidado com profecia daquilo que nunca veio do teu coração, com aquilo que nunca passou na tua mente, com aquilo que nunca te preocupou. Cuidado. Profecia vem em confirmação. Profecia só tem dois modos, tá? Posso dizer para vocês, dois modos. Profecia é confirmação, ou profecia de escatologia. Uma profecia de Apocalipse. Por que a profecia, pastor? Qual a diferença de uma para outra? Porque é uma confirmação sua, em particular, individual. Deus vai usar alguém para confirmar aquilo que está te preocupando. Ou te confirmar que a sua atitude precisa de correção, ou precisa de incentivo. Em particular. Para a igreja, qual é a profecia? Profecia de Apocalipse. Um exemplo, Apocalipse, todo mundo conhece. 7 trombetas. 7 trombetas, gente, tenham cuidado. Não vai ter anjo tocando trombeta no céu, tá? Trombeta ali fala sobre algo que será alarde para o mundo. Alarde para o mundo. Uma trombeta toca, 1/3 da mata será desmatada. Aí eu pergunto para vocês, isso já aconteceu? O mundo já sabe que a Amazônia, por exemplo, está sendo desmatada. É um alarde para o mundo. Reuniões da ONU já falam a respeito. O mundo sabe disso, é um alarde. Porém, qual o sentido disso como profecia? Profecias são como placas na estrada da igreja. Você está vendo sinais proféticos que te dizem que algo está acontecendo. Por exemplo, Cristo está voltando. Fato. Por quê? Porque as trombetas estão sendo tocadas. É como na estrada você está passando e tem uma curva, uma placa de curva acentuada à direita ou à esquerda. Você sabe que vai acontecer. Não tem uma placa na pista dizendo que vai acontecer algo que não vai acontecer imediatamente. Então, quando vocês verem no Apocalipse sinais de profecias que estão se cumprindo, que é algo que você não esperava, mas que está na palavra, é aviso que você se prepare, porque algo está para acontecer. Amém? Vocês entendem? Então, cuidado com aqueles que se dizem ser cheios do Espírito Santo e acham que em toda reunião, por exemplo, precisa profetizar. Precisa profetizar. Calma. Calma. O cuidado que a Anísia-feira não teve, precisa ter da igreja, de saber que tem coisas que é direcionada pelo Espírito Santo e só essas é que valem a pena. Não adianta querer aparecer, mostrar que foi uma obra do Espírito Santo, porque eu sou mais espiritual do que o outro. Não, gente, não é isso. Na igreja que uma pessoa precisa mostrar que é mais espiritual que a outra, é sinal de que tem algo errado. Por quê? Porque você precisa entender que quando o outro não é tão espiritual quanto você, se você de fato é espiritual, você vai fortalecer a espiritualidade dele. Esse é o papel da igreja.
A irmã falou ali, estava sem microfone, está mais distante, que isso se chama vaidade espiritual. Pronto, perfeito. A palavra é essa aí. Qual foi o sentido de Ananias e Safira? Vaidade. Eles queriam mostrar que eles, cheios do Espírito Santo, aí está o termo falsificar, falsificaram uma atitude espiritual como aquilo que eles quiseram fazer. Para quê? Para mostrar para a igreja que eles eram espirituais demais. Amém? Quando a mentira e o engano enchem os corações, é quando a mentira às vezes passa a ser algo que para a gente vai ter um preço favorável, vai ter uma vantagem, vai acalmar alguém, vai tranquilizar alguém, vai fazer para a gente trazer uma visão para nós de algo que nós não somos. Tá, para a gente ser rápidos. Isso vai nas duas vertentes, tá? Tanto eu posso criar uma imagem de mim mesmo, como eu posso criar uma imagem de uma outra pessoa. Pastor, me explica. Quando eu vou falar de mim mesmo, tá? Se eu chegar para você, por exemplo, e falar assim, eu consigo ficar um mês em jejum de água, porque eu sou muito espiritual. E eu posso dizer para vocês e garantir, dar traço para vocês para isso. Isso não acontece, tá, gente? Estou dando um exemplo. Não fiquei 30 dias de jejum. Está muito claro isso. Tá? Jejum de água. Tenho meus jejuns, mas de água assim, durante 40 dias eu nunca consegui fazer. Mas eu posso chegar para vocês e falar assim, não, mas eu leio a Bíblia de capa a capa uma vez a cada semana. Em um mês eu leio a Bíblia de capa a capa. Eu paro e faço isso aqui. Você vai olhar e vai saber, não, peraí, mas ele não tem um tempo hábil para isso. Mas, só que tem pessoas que começam a usar isso com uma veracidade muito grande e trazer características disso muito grande. Para quê? Para que você passe a vê-la como uma pessoa espiritual. Eu conversei com um irmão nosso, que eu viajei com ele há pouco tempo, e falei com ele assim, você quer ver ter algo interessante? Fica com a pessoa durante 2 dias, viaja com ela, experimenta viver com ela 1 dia ou 2, e você vai ver que o que ela não é, ela vai te mostrar que não é. Por quê? Porque ela criou uma máscara, uma caricatura, que na verdade não é, a palavra certa é caricatura. A caricatura é assim, é aquele traços escondidos nas pessoas. Quem já viu um desenho de caricatura sabe. Traz essa caricatura de algo que é muito grande, mas que você tenta esconder. Ou algo que você cresce muito e que na verdade não existe. Então, eu traço para vocês uma imagem de uma pessoa que eu não sou. Isso é mentira. E isso me traz benefício. Porque sempre que alguém for falar comigo, vai me tratar como algo que eu não sou, porque eu criei essa imagem. Isso no meu papel em particular. Mas eu posso fazer isso com uma pessoa do meu lado, com mentira. Por exemplo, esse irmão aqui na primeira cadeira, ele é um irmão que tem muita posse, tem muito dinheiro. E aí o irmão que sentou do lado, eu vou falar hoje, eu vou expor os dois, gosta muito de pedir dinheiro emprestado. E ele me pede dinheiro emprestado, e eu empresto dinheiro para ele, e ele me paga. Nunca me atrasou. Só que um dia, e ele pede também para o irmão do lado, o irmão empresta e ele paga, sempre pagou. Só que um dia eu vou chegar para o irmão que empresta dinheiro para ele e falar assim, cuidado, ele não gosta de pagar. Peraí, ele nunca me atrasou nada, nunca deixou de fazer nada contra mim. Mas eu pego e digo assim, cuidado com ele. Sabe o que vai acontecer? Na próxima oportunidade em que ele pedir um dinheiro emprestado para o irmão que me ouviu falar isso, vai ter cuidado com ele. Embora nunca tenha tido nenhum tipo de problema. Se eu chegar para vocês, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu aqui agora. Eu acabei de falar para vocês, cuidado com profecia. Eu sou pastor, estou ministrando a aula, e preciso falar com vocês. Cuidado com os profetas. Cuidado com aqueles que se dizem profetas. Cuidado. Mas, por exemplo, estou criando para vocês agora aqui não é uma imagem de mentira, é uma imagem de verdade. Se vocês conhecem alguém que tem essa prática, quando ela se aproximar, você vai saber definir se é verdade ou se é mentira. Se a pessoa criou a imagem dela
de verdade, que de fato ela é aquilo que diz ser, ou se é de mentira. Se for mentira, na hora que eu falei para vocês aqui agora, e vocês identificarem, vocês vão lembrar da imagem que eu criei para vocês de uma pessoa mentirosa. Isso é a vantagem da mentira, mas também a vantagem da verdade. Então assim, por que não é bom manter essa mentira? Porque não adianta, uma hora isso vai ser trazido. Uma frase, irmão Ariamar, leva o microfone para o pastor Valmir, por favor. Uma vantagem muito grande em relação é quando você entende que de fato a mentira, como é o termo usado, né? A mentira tem perna curta. Por quê? Porque ela não vai conseguir se sustentar. Em algum momento, a verdade virá à tona. Porque o único que é eterno é verdadeiro. O pai da mentira tem tempo para acabar. O da verdade, não. Então a mentira sempre haverá o tempo dela para acabar. Pastor Valmir. Pai do Senhor, irmãos. Só pegando um gancho aqui no que o pastor Luciano está falando. O profeta, ele pode até ser um profeta verdadeiro, mas ele tem que ter muita vigilância naquilo que ele está falando. Porque às vezes ele fala uma coisa que não é Deus que está falando e ele acaba... Teve um episódio na Bíblia que vocês conhecem muito bem, o profeta Natan. O profeta Natan era um profeta de Deus. E Davi assentou no seu coração de fazer uma casa para Deus. E era uma boa ideia de fazer uma casa para Deus, porque ele achava que estava morando num palácio feito de cedro, e Deus morando lá debaixo daquele lugar. E para ele aquilo não era normal. Para nós também seria. Então ele vira para o profeta Natan e fala ao profeta Natan que assentou no seu coração de fazer uma casa para Deus. O que foi que o profeta Natan falou para ele? Disse: vai na tua força e faz isso aí, porque Deus é contigo. Quer dizer, Natan era um profeta. Aí ele se alegrou, o profeta Natan disse que eu podia ir, eu vou lá e vou fazer. Mas lá na frente um pouquinho, Deus manda o profeta Natan voltar para ele e dizer: nada disso, você não vai construir uma casa para mim. Por um acaso eu lhe pedi para você fazer uma casa para mim? Eu pedi para Israel algum dia fazer uma casa para mim? Não, você não vai construir uma casa para mim, porque você tem a mão manchada de sangue. E sim, o seu sucessor, eu vou escolher o seu sucessor para fazer uma casa para mim. Agora, o seu reino será um reino eterno. Então ele agradeceu a Deus por Deus ter colocado aquilo ali, mas você vê que o profeta antes mandou que ele fizesse, mas não estava no coração de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Como o pastor falou, esperar a voz de Deus, esperar para ver se foi Deus mesmo que falou, porque você pode crer numa coisa e depois não ser aquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Amém. Perfeito exemplo. Muito bom exemplo. A vigilância tem que ir além daquele que ouve a profecia, mas também daquele que faz a profecia, tendo muito cuidado com aquilo que Deus quer. Quando eu citei exemplo, quando eu citei que tem que ter muito cuidado, porque nem sempre Deus vai ficar falando, é porque assim no meio das igrejas hoje existem muitos profetas que a impressão que tem é que Deus é um fofoqueiro, que tudo da vida de todo mundo fala para ele. E Deus é muito limitado no falar. Quando Deus fala algo de fato na Bíblia, até na própria Bíblia, as palavras de Deus são muito pequenas, são muito rápidas, são muito características. Então é só de fato, tem que ter esse cuidado. Como profeta, como o pastor citou agora o exemplo do profeta Natan, o cuidado que ele precisa ter, porque de fato tem coisas que vai dizer no impulso que é Deus falando, que não é Deus falando. Amém? Mas vamos lá. Preciso encerrar já. O tempo nos aperta. O problema da mentira dentro da família, a mentira produzida dentro da família, essa mentira, inclusive de Ananias e Safira, é uma mentira que vai ser entrada em acordo com eles. O texto do capítulo 5 de Atos, logo no início, deixa muito claro que eles entram em acordo, e isso é concordado porque quando Ananias entra e mente ao apóstolo Pedro e morre, 3 horas depois, cerca de 3 horas, Safira entra e Pedro faz a mesma pergunta e ela diz a mesma resposta, o que dá a entender que os dois já tinham tramado a mentira antes. E o exemplo que nós damos? A Bíblia não cita se Ananias e Safira tinham filhos, mas se eles tinham a prática de se reunir
para mentir juntos, imagine a experiência que teria com os filhos em relação a isso. Eu volto a falar de famílias em que o exemplo do pai e da mãe se torna tão forte que às vezes os meninos não precisam nem mentir, mas chega um ponto em que eles passam a crer na própria mentira. A mentira que é dita passa a manter de uma maneira tão forte em que eles passam a acreditar na mentira que tem. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. A mentira, ela é carnal. A mentira, ela é de Satanás. A Bíblia deixa muito claro que o pai da mentira é o próprio diabo. Se a pessoa se diz crente, é cristã, convertida, ela não pode ter a prática da mentira. Falei isso aqui há pouco tempo atrás. Se você é nova criatura, se você é novo convertido, não pode se dar o luxo de entender que a mentira pode ser algo que você pode continuar levando. Na sua caminhada, a mentira tem que ser algo que tem que ser deixada para trás. Não se pode manter isso como prática. E para uma família, ela se manter uma família verdadeira, uma família com práticas que agradam a Deus, a mentira não pode ser algo negociado, não pode ser algo praticado. Precisamos passar a entender que precisamos dormir mais em paz, sem a dívida da cobrança. Aí eu acho engraçado porque tem um humorista que fala assim, ele prefere vender a mentira no fiado do que pagar a mentira à vista. Por quê? Porque a mentira ela vai ser cobrada. Não existe mentira que não será cobrada. Todas serão. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O cuidado contra os defeitos morais. Aí eu vou abranger um pouco mais. Além da mentira, quais são as práticas? Quais são os comentários ditos? Estamos agora aí vivendo num momento de racismo muito mais... A batalha contra o racismo muito forte. E aí eu posso sair um pouco da parte de mentira, mas assim, em uma família em que o racismo ela é tratada como uma maneira pejorativa, de brincadeira, que pode se destratar o próximo. Uma família que é criada nessas práticas morais limitadas, vai fazer com que a família se torne moralmente limitada ou imoral. É uma família sem moral, é uma família sem ética, porque as práticas dela não condiz com o que é correto. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. A hipocrisia dessa situação que nós comentamos também. A lição ela vai fazendo meio que algumas voltas, bom para aprender. Mas a hipocrisia e a mentira tem que ser algo trabalhado na nossa casa, em que tem que ser deixado para trás. Não se pode trabalhar com hipocrisia. A hipocrisia de entender que o meu filho tem mais direito do que o filho do outro, por exemplo. A hipocrisia de achar que eu posso fazer aquilo que o outro não pode e por esse motivo eu tenho mais direito que ele. A desigualdade social. A característica que nós tivemos na igreja primitiva era justamente de dividir aquilo que você tem com todos, para que todos tenham igual. Mas a família de hipocrisia é aquela que às vezes fica dizendo que tem mais do que o que de fato tem, porque precisa mostrar para o outro que é mais. Existem famílias que passam por necessidade e que às vezes só não são ajudadas, porque a hipocrisia de desfilar aquilo que não tem é melhor. E quando eu desfilo aquilo que eu não tenho, eu estou mentindo, estou sendo hipócrita. Mas na hora que alguém descobre a verdade e sabe que ela passa por necessidade, qual é a prática dentro da igreja? É porque ninguém me ajuda. É porque a igreja não me ajuda. Porque a igreja não se importa comigo. Eu estou doente e a igreja não ora por mim. Por quê? Porque eu também não quero falar para ninguém que eu estou doente. Aí você quer dizer o quê? Adivinhação dentro da igreja agora? Sem hipocrisia, sem mentira. Temos que lutar contra isso dentro da nossa casa. Amém? Não deixe o inimigo agir na família. E eu encerro. O inimigo não pode agir na nossa família com liberdade.
Nós não podemos trazer para a nossa casa práticas em que o diabo se vanglorie que está dentro da nossa casa. A nossa casa precisa ser um lugar em que as palavras ditas sejam verdadeiras, mas que também as práticas sejam verdadeiras. Nós não podemos ter receio de, quando uma pessoa nos visita, descobrir que nós praticamos algo que é desagradável a Deus. Mas que aqui nós dizemos que tudo que nós fazemos na nossa casa é tudo muito certo, é tudo muito bom. Precisamos sim ter a linha de ética bíblica como referencial para a nossa casa, para a criação dos filhos, para a honra aos pais, para a honra às mães, para o cuidado com o meu irmão, seja ele irmão de sangue na minha casa, seja ele irmão na igreja. Porque no dia que as famílias passarem a lidar com verdade, no dia que a família passar a lidar com práticas de fato que não são vindas de algo maligno, mas que vêm do próprio Deus, com prática de intimidade com o Espírito Santo, de prática de intimidade com o próprio Cristo, a igreja será fortalecida. Porque eu não preciso trazer o meu filho para orar aqui, porque eu sei que na minha casa ele ora. Porque assim como na igreja, também precisa ser na minha casa. Eu não preciso trazer o meu marido, a minha esposa para vir para a igreja, para que aqui ele seja espiritual. Não, eu tenho que trazer ele da minha casa para cá, de maneira espiritual. Eu encerro com algo que eu ouvi de um professor uma vez, que eu achei bem interessante, que ele falava sobre as irmãs na igreja. Irmãs, em sua maioria, são mulheres que... É comum na igreja, tá? Às vezes os maridos não costumam vir para o evangelho. É muito mais comum você ter irmãs crentes e com seus maridos em casa, sem querer vir para a igreja. Dificilmente você vai ver um marido vir sem que a esposa venha também. Só que essas mulheres têm uma prática muito difícil em casa, porque sabe que o julgo é desigual, porque o entendimento que ela tem de conversão não é de acordo com a prática que o marido quer que ela faça. Quantas vezes nós nos deparamos em família, em reuniões de casais, em que a mulher quer vir para a igreja, mas o marido quer ir para um bar com os seus amigos e sua família, ou para um lugar que tem bebedeira e que incomoda ela, mas que o marido quer ir. E ela precisa ir também, porque ela precisa honrar o seu marido, ainda que seja um local que não agrade a ela, e que não agrade inclusive a Deus. Mas a prática de honrar o marido também é a atitude dela. E algumas mulheres dizem assim, mas o que é que eu faço, porque eu já não sei mais o que fazer. E aí tem um relato de algumas que dizem assim, tem mulheres do mundo, meu marido trai, eu sei que trai, com mulheres do mundo, que fazem trabalhos de despacho para poder fazer isso. Trabalhos para poder acabar com a minha família. Aí a Bíblia diz que uma pessoa se converte a Cristo e o Espírito Santo tira o espírito imundo dela e faz morada. Mas que se ela não mantém o Espírito Santo, o espírito imundo volta e traz mais 7. Imagine, o local que o Espírito Santo habita, agora é o local que tem 8 espíritos imundos. Mas nós entendemos que existe restauração, e ainda com 8 espíritos imundos, o Espírito Santo pode voltar a habitar nela, amém? Só que não vem o Espírito Santo mais 8, vem só um, porque o Espírito Santo não precisa de quantidade, ele é pleno. Pode ter 8, pode ter 80 espíritos imundos, um Espírito Santo é suficiente para limpar a casa. Aí eu quero perguntar, para uma mulher que entende que tem um espírito imundo recebendo despacho para acabar com a sua casa, será que ela não entende que o Espírito Santo que habita dentro dela é maior do que qualquer espírito imundo? Espiritualmente ela cobre o marido dela. Espiritualmente o marido cobre a sua esposa por conta do espírito imundo. Mas por que nós tratamos sempre como esse julgo desigual e que nós não temos capacidade suficiente para isso? Será que nós entendemos que o espírito de pornografia, de adultério, pode alcançar uma casa e destruir uma família, mas nós entendemos que o Espírito Santo que habita em nós não pode restaurar a mesma família?
Mas isso tem que ser com práticas que não podem ser malignas, do diabo em nossa casa. Tem que ser com práticas sãs, com práticas saudáveis, com práticas cristãs. E mentira não faz parte delas. Amém?